Prezados alunos, bem-vindos à terceira aula de Introdução à Programação. É um prazer estar aqui com vocês. Solicito que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? O objetivo da nossa aula é apresentar conceitos de controle de fluxo de execução e estudar as estruturas de decisão simples, se então, se não e escolha. Inicialmente, estudaremos a estrutura simples do tipo se condição, então. A estrutura de decisão do tipo se condição, então, sequência de comandos, fim C, permite a execução ou não de um conjunto de comandos. Os comandos presentes no interior da estrutura somente serão executados se a condição for verdadeira. Vamos agora mostrar um exemplo de aplicação da estrutura de decisão do tipo se condição, então. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis N1 e N2 do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia, o usuário pode informar, através do teclado, os valores que serão armazenados na variável N1 e N2. Em seguida, através de uma estrutura de decisão do tipo se condição, então, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição verificada é se o valor armazenado na variável N1 é igual ao valor armazenado na variável N2. A condição terá como resultado o valor verdadeiro se N1 for igual a N2. Se a condição for verdadeira, será executado o comando escreval e depois o algoritmo será finalizado. Se a condição for falsa, o algoritmo será simplesmente finalizado. Agora, vamos mostrar a execução do algoritmo com a estrutura do tipo se condição, então, utilizando a ferramenta Visualg. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis N1 e N2 do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário pode informar através do teclado os valores, no caso da variável N1 e da variável N2. Neste exemplo, o usuário informa o valor 30 para as variáveis N1 e N2. Em seguida, através de uma estrutura de decisão do tipo se condição, então, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição é verdadeira, pois o conteúdo armazenado na variável N1 é igual ao conteúdo armazenado na variável N2. Como a condição é verdadeira, será executado o comando escreval. Em consequência disso, será impressa a mensagem, a soma dos números é 60, e depois o algoritmo será finalizado. Vamos mostrar mais um exemplo de execução do algoritmo com a estrutura do tipo se condição, então, utilizando a ferramenta Visualg. O objetivo do algoritmo é mostrar o maior valor entre dois números.
Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis N1 e N2 do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa, através do teclado, os valores que serão armazenados na variável N1 e N2. Neste exemplo, o usuário informa o valor 60 para a variável N1 e o valor 100 para a variável N2. Em seguida, através da primeira estrutura de decisão do tipo se condição então, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição é falsa, pois o conteúdo armazenado na variável N1 não é maior que o conteúdo armazenado na variável N2. Como a condição é falsa, o comando no interior da primeira estrutura se, condição então, não é executado. Passamos então para a execução da segunda estrutura do tipo se condição então. Neste caso, como o valor armazenado na variável N2, que é 100, é realmente maior do que o valor armazenado na variável N1, que é 60, a condição é verdadeira. Como a condição é verdadeira, será executado o comando escreval. Em consequência disso, será impressa a mensagem: o maior número é igual a 100. Finalmente, será executada a terceira estrutura de decisão do tipo se condição então. No caso, a condição é falsa, pois N1 não é igual a N2. Como a condição é falsa, o comando escrival no interior da primeira estrutura se condição então não é executado e desta forma o algoritmo será finalizado. Vamos estudar agora a estrutura do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2. A estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2, fim se. Essa estrutura, ela permite a execução de um ou outro conjunto de comandos, dependendo se o resultado da condição for verdadeiro ou falso. Se a condição for verdadeira, os comandos presentes após o então serão executados. Se a condição for falsa, serão executados os comandos após o senão. Vamos agora mostrar um exemplo de aplicação da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2. Primeiramente, na seção de declarações é declarada a variável N1 do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia, o usuário pode informar, através do teclado, o valor da variável N1. Em seguida, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição verificada, se o valor armazenado na variável N1 é maior ou igual a 0. Se a condição for verdadeira, ou seja, N1 maior ou igual a 0, será executado o comando escreval e será impresso na tela a mensagem: o número é positivo. E depois o algoritmo será finalizado. Se a condição for falsa, será executado o comando escreva e será impressa na tela a mensagem: o número é negativo. E depois o algoritmo será finalizado.
Vamos agora mostrar a execução do exemplo da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2, utilizando a ferramenta VisualG. O objetivo do algoritmo é verificar se o número digitado pelo usuário é positivo ou negativo. Primeiramente, na seção de declarações, é declarada a variável N1 do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário pode informar, através do teclado, o valor da variável N1. No caso, o valor digitado foi menos 90. Em seguida, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição é falsa, pois o valor armazenado na variável N1 é menor do que 0. Como a condição é falsa, será executado o comando escreva e será impresso na tela a mensagem: o número é negativo. E depois o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar outro exemplo de execução da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequências de comandos 2, utilizando a ferramenta VisualG. O objetivo do algoritmo é verificar se é ou não possível a divisão de um número. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis N1 e N2 do tipo inteiro e resultado do tipo real. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa através do teclado o valor que será armazenado na variável N1. No caso, o valor digitado foi 100. Depois, o usuário informa o valor que será armazenado na variável N2. No caso, o valor digitado foi 0. Em seguida, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição é verdadeira, pois o valor armazenado na variável N2 é igual a 0. Como a condição é verdadeira, será executado o comando escreva e será impresso na tela a mensagem: impossível dividir por 0. E depois o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar outro exemplo de execução da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequências de comandos 1, se não, sequência de comandos 2, utilizando a ferramenta VisualG. O objetivo do algoritmo é verificar se um número digitado por um usuário através do teclado é par ou ímpar. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis num e resto, do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa, através do teclado, o valor da variável num. No caso, o valor digitado foi 15. Depois é realizado o cálculo do resto da divisão da variável num por 2, com a utilização do comando mod. E o resultado é armazenado na variável resto. O valor armazenado na variável resto será 1, pois 15 dividido por 2, nós vamos ter como quociente o valor 7 e como resto o valor 1. Em seguida, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição é falsa, pois o valor armazenado na variável resto é 1 e não 0. Como a condição é falsa, será executado o comando
após o senão, ou seja, o comando escreva, e será impressa na tela a mensagem. O número é ímpar e depois o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar mais outro exemplo de execução da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, senão, sequência de comandos 2, utilizando a ferramenta VisualG. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis num1 e num2 do tipo inteiro. Depois, é atribuído o valor 13 para a variável num1 e o valor 22 para a variável num2. Em seguida, é verificado se a condição é verdadeira ou falsa. A condição é resultante da combinação de duas condições parciais, através da função lógica OU. A primeira condição parcial, num1 maior que num2, é falsa. A segunda condição parcial, num2 menor que 20, também é falsa. Logo, a condição também é falsa, pois no caso da função lógica OU, temos que, quando nós temos um valor falso ou outro valor falso, nós vamos ter um resultado falso. Portanto, como a condição é falsa, será executado o comando após o senão, ou seja, o comando escreva, e será impressa na tela a mensagem. O valor da variável num1 é igual a 13, e depois o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar mais outro exemplo de execução da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, senão, sequência de comandos 2, utilizando o VisualG. O objetivo do algoritmo é calcular o salário líquido de um funcionário. Após o usuário ter informado o salário bruto através do teclado. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis salário, imposto e salário líquido do tipo real. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa através do teclado o valor do salário. No caso, o usuário informou o R$ 1.000. Em seguida, é verificado se a condição salário menor do que 1.000 é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é falsa, pois o salário não é menor que R$ 1.000. Desta forma, serão executados os comandos após o senão, ou seja, uma outra estrutura de decisão do tipo se condição, então, sequência de comandos 1, senão, sequência de comandos 2. No caso, esta condição é formada por duas condições parciais combinadas através de uma função lógica E. A primeira condição parcial, salário maior ou igual a 1.000, é verdadeira. A segunda condição parcial, salário menor do que 2.200, também é verdadeira. Logo, a condição final também é verdadeira, pois no caso da função lógica E, temos que uma sentença verdadeira e outra sentença verdadeira, vamos ter como resultado um valor verdadeiro. Portanto, como a condição final é verdadeira, será calculado o valor do imposto através da fórmula imposto, que recebe salário vezes 0,13. No caso, será armazenado o valor 130
na variável imposto e o algoritmo encerra a estrutura C. Após isto, será executado o próximo comando, após a estrutura C. Salário líquido recebe salário menos imposto. Finalmente, será impressa através do comando escreva a mensagem. O salário líquido é 870 e o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar mais outro exemplo de execução da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2, utilizando a ferramenta Visualg. O objetivo do algoritmo é verificar se um número digitado por um usuário através do teclado é divisível por 3. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis número e resto do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa através do teclado o valor da variável número. No caso, o usuário informou o valor 10. Depois, é realizado o cálculo do resto da divisão da variável número por 3, com a utilização do comando divisão. E o resultado é armazenado na variável resto. O valor armazenado na variável resto será 1, pois 10 dividido por 3 vamos ter como quociente o valor 3 e como resto o valor 1. Em seguida, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição é falsa, pois o valor armazenado na variável resto é 1 e não 0. Como a condição é falsa, será executado o comando após o senão, ou seja, o comando escreva, e será impresso na tela a mensagem. O número não é divisível por 3. E depois, o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar outro exemplo de execução da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2, utilizando a ferramenta Visualg. O objetivo do algoritmo é verificar se o aluno será aprovado ou reprovado. O algoritmo deve receber 3 notas, calcular a média e informar se o aluno está aprovado ou não. O aluno será aprovado se sua média for maior ou igual a 7. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis N1, N2, N3 e média do tipo real. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa através do teclado os valores da primeira nota. No caso, N1 é igual a 6, a segunda nota, N2 é igual a 5 e a terceira nota, N3 é igual a 7. Depois, é calculada a média das notas através do comando média. Média recebe N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. O valor armazenado na variável média será 6. Em seguida, é verificada se a condição é verdadeira ou falsa. No caso, a condição é falsa, pois a média calculada é 6 e, portanto, não é maior ou igual a 7. Como a condição é falsa, será executado o comando escreva e será impresso na tela a mensagem. O aluno foi reprovado com média igual a 6. E depois o algoritmo será finalizado. Vamos agora mostrar
Mais outro exemplo de execução da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2, utilizando a ferramenta Visual. O objetivo do algoritmo é receber dois números e informar ao usuário o maior e o menor número. Se forem iguais, informar que os números são iguais. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis N1 e N2 do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa, através do teclado, os valores que serão armazenados na variável N1 e N2. No caso, o valor 78 para a variável N1 e o valor 123 para a variável N2. Em seguida, é verificado se a condição N1 é maior que N2, é verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é falsa, pois 78 não é maior que 123. Desta forma, serão executados os comandos após o senão, ou seja, uma outra estrutura de decisão do tipo se condição então, sequências de comandos 1, senão, sequência de comandos 2. No caso, deve ser verificado se a condição N2 é maior que N1. É verdadeira ou falsa. A condição, obviamente, é verdadeira, pois 123 é maior que 78. Finalmente, será executado o comando após o senão, ou seja, o comando escreva, e, portanto, será impressa a mensagem. O número 2 é maior que o número 1. E desta forma o algoritmo será finalizado. Agora, vamos mostrar mais outro exemplo de execução da estrutura de decisão do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2, utilizando a ferramenta Visual. O objetivo do algoritmo é receber a idade de um nadador e mostrar a sua categoria, usando as regras a seguir. Categoria infantil, idade maior ou igual a 5 e idade menor ou igual a 7. Categoria juvenil, idade maior ou igual a 8 e idade menor ou igual a 10. Categoria adolescente, idade maior ou igual a 11 e idade menor ou igual a 15. Categoria adulto, idade maior ou igual a 16 e idade menor ou igual a 30. E categoria sênior, idade maior do que 30. Agora, vamos mostrar o algoritmo que soluciona o problema proposto através do uso de várias estruturas do tipo se condição então, sequência de comandos 1, se não, sequência de comandos 2, aninhadas. Primeiramente, na seção de declarações, é declarada a variável idade do tipo inteiro. Depois, através dos comandos leia e escreva, o usuário informa, através do teclado, o valor da idade. No caso, o usuário informou o valor 25. Em seguida, é verificada se a idade pertence à primeira categoria indicada pela condição idade maior ou igual a 5 e idade menor ou igual a 7. Conforme pode ser observada,
A condição é resultante da combinação de duas condições parciais através da função lógica E. A primeira condição parcial, idade maior ou igual a 5, é verdadeira. A segunda condição parcial, idade menor ou igual a 7, é falsa. Logo, a condição final também é falsa, pois no caso da função lógica E, temos que um valor verdadeiro e um valor falso, vamos ter como resultado um valor falso. Como a condição resultante é falsa, deve ser executado o comando após o senão. No caso, a verificação da segunda categoria é indicada pela condição idade maior ou igual a 8 e idade menor ou igual a 10. De novo, temos duas condições parciais através da função lógica E. A primeira condição parcial, idade maior ou igual a 8, é verdadeira. A segunda condição parcial, idade menor ou igual a 10, é falsa. Logo, a condição final também é falsa, pois como vimos, no caso da função lógica E, temos que um valor verdadeiro e um valor falso, vamos ter como resultado um valor falso. Como a condição resultante é falsa, deve ser executado o comando após o senão. No caso, a verificação da terceira categoria indicada pela condição idade maior ou igual a 11 e idade menor ou igual a 15. Novamente, temos duas condições parciais através da função lógica E. A primeira condição parcial, idade maior ou igual a 11, é verdadeira. A segunda condição parcial, idade menor ou igual a 15, é falsa. Logo, a condição final também é falsa, pois como vimos no caso da função lógica E, temos que um resultado verdadeiro e um resultado falso, vamos ter como resultado um valor final falso. Como a condição resultante é falsa, deve ser executado o comando após o senão. No caso, a verificação da quarta categoria indicada pela condição idade maior ou igual a 16 e idade menor ou igual a 30. Mais uma vez, temos duas condições parciais através da função lógica E. A primeira condição parcial, idade maior ou igual a 16, é verdadeira. A segunda condição parcial, idade menor ou igual a 30, também é verdadeira. Logo, a condição final também é verdadeira, pois, no caso da função lógica E, temos que um valor verdadeiro e outro valor verdadeiro, vamos ter como resultado um valor verdadeiro. Como a condição resultante é verdadeira, deve ser executado o comando após o então, ou seja, o comando escreva. Portanto, será impressa a mensagem, categoria adulto, e o algoritmo será finalizado. Uma forma alternativa de resolver o problema proposto anteriormente é através da estrutura de decisão do tipo múltipla escolha. A estrutura de decisão do tipo escolha pode haver uma ou mais condições a serem testadas em um comando simples ou composto, diferente associado a cada uma destas condições. Na estrutura de decisão do tipo escolha, podemos ter várias condições a serem testadas. A primeira condição a ser testada é a condição 1. Caso a condição 1 seja verdadeira, será executado
o comando composto 1. E a execução da estrutura de decisão do tipo escolha é encerrada. Por outro lado, se a condição for falsa, passa-se ao teste da próxima condição, e assim sucessivamente. Assim, caso a condição 1 seja falsa, é realizado o teste da condição 2. Se a condição 2 for verdadeira, será executado o comando composto 2, e a execução da estrutura de decisão do tipo escolha é encerrada. Por outro lado, se a condição 2 for falsa, passa-se ao teste da próxima condição N. Se a condição N for verdadeira, será executado o comando composto N, e a execução da estrutura de decisão do tipo escolha é encerrada. Finalmente, se também a condição N for falsa, será executado o comando após o senão, ou seja, o comando composto S. Depois disso, a execução da estrutura de decisão do tipo escolha é encerrada. Vamos agora mostrar um exemplo de aplicação da estrutura de decisão do tipo escolha. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis salário, salário reajustado do tipo real e profissão do tipo literal. Depois, através dos comandos leia, o usuário pode informar através do teclado o valor do salário e a profissão. Caso a informação armazenada na variável profissão seja técnico, será executado o comando salário reajustado igual a 1,5 vezes o salário. E a estrutura de decisão do tipo escolha será encerrada. Após o encerramento da estrutura escolha, será executado o próximo comando do algoritmo. No caso, o comando escreva salário reajustado igual ao valor armazenado na variável salário reajustado. Por outro lado, caso a informação armazenada na variável profissão seja gerente, será executado o comando salário reajustado é igual a 1,3 vezes o salário. E a estrutura de decisão do tipo escolha será encerrada. O próximo comando do algoritmo a ser executado será o comando escreva. Será impresso na tela salário reajustado igual ao valor armazenado na variável salário reajustado. Finalmente, caso a informação armazenada na variável profissão seja qualquer outra, diferente de técnico ou de gerente, será executado o comando salário reajustado é igual a 1,1 vezes o salário. E a estrutura de decisão do tipo escolha será encerrada. O próximo comando do algoritmo a ser executado será o comando escreva. Será impresso na tela salário reajustado é igual o valor armazenado na variável salário reajustado e após isso o algoritmo é finalizado. Vamos agora mostrar um exemplo de execução de uma aplicação usando a estrutura de decisão do tipo escolha, utilizando a ferramenta Visualg. Primeiramente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis salário, salário reajustado do tipo real e profissão do tipo caractere. Depois, através dos comandos leia, o usuário informa, através do teclado, o valor do salário. No caso, o usuário digitou um salário, o valor de R$ 1.000. E a profissão, técnico.
Como a informação armazenada na variável profissão é técnico, será executado o comando salário reajustado é igual a 1,5 vezes o salário. A variável salário reajustado assume o valor de R$ 1.500 e a estrutura de decisão do tipo escolha é encerrada. Após o encerramento da estrutura escolha, será executado o comando escreva e será impresso na tela salário reajustado é igual o valor armazenado na variável salário reajustado, que é R$ 1.500. Após isto, o algoritmo é finalizado. Vamos agora mostrar outro exemplo de execução de uma aplicação usando a estrutura de decisão do tipo escolha, com auxílio da ferramenta Visualg. Primeiramente, na seção de declarações, é declarada a variável time do tipo caractere. Depois, através dos comandos leia, o usuário informa, através do teclado, o nome do time, no caso, Inter, que é armazenado na variável time. Como a informação armazenada na variável time é Inter, será executado o comando escreval e será impresso na tela a mensagem. É um time gaúcho e a estrutura de decisão do tipo escolha é encerrada. Após isto, o algoritmo é finalizado. Vamos agora propor mais um exemplo de uma aplicação usando a estrutura de decisão do tipo escolha. O objetivo do algoritmo é ler 2 números e um código que irá identificar uma operação a ser efetuada entre os 2 números, lidos de acordo com a tabela abaixo. Então, conforme o código 1, nós temos a operação adição e o código 2, a operação subtração. O algoritmo deverá exibir o resultado da operação escolhida pelo usuário. Mostraremos agora a solução e a execução do algoritmo proposto. Inicialmente, na seção de declarações, são declaradas as variáveis N1, N2 e operação do tipo real e código do tipo inteiro. Depois, através dos comandos escreva e leia, o usuário informa através do teclado o primeiro número, no caso, o 1000, que é armazenado na variável N1. Em seguida, o usuário informa através do teclado o segundo número, no caso 200, que é armazenado na variável N2. Finalmente, o usuário informa o código, no caso 2, que é armazenado na variável código. Como a informação armazenada na variável código é 2, será executado o comando operação é igual a N1 menos N2. E a estrutura de decisão do tipo escolha é encerrada. Após isto, será executado o comando escreval. O resultado da opção escolhida é e o valor armazenado na variável operação. Então, nós vamos ter a seguinte mensagem na tela. O resultado da opção escolhida é igual a 800. Por último, o algoritmo é finalizado. Vimos no conteúdo desta aula que as estruturas de decisão permitem escolher qual o caminho a ser seguido num algoritmo em função de uma ou mais condições. Já
a construção C utiliza apenas uma condição, ao passo que a construção escolha utiliza uma ou mais condições. A nossa aula de introdução à programação termina aqui. Espero que tenham assimilado todo o conteúdo proposto. Peço que vocês revejam esta videoaula quantas vezes forem necessárias, para assim fixar o conteúdo da aula de hoje. Participem do fórum, seguindo as instruções das atividades lá solicitadas. Desejo a todos um bom estudo. Obrigada.